Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Eu queria fazer um breve comentário aí com vocês sobre a entrevista do ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, para o Fantástico desse domingo. No final de semana, vocês vão lembrar, eu publiquei um vídeo analisando a postura amistosa da esquerda, do centrão e da imprensa com o Dr. Mandetta. Politicamente, né, essa boa vontade, ela se explica com aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí, como o ministro da Saúde tem posições divergentes do presidente da República, ele é visto como um aliado eventual pelo centrão, pela esquerda e pelos setores aí mais militantes da mídia, que por todos eles, por diferentes motivos, eles estão interessados em desgastar e desidratar o governo federal. Bom, feito esse preâmbulo, né, vamos à confirmação da tese, por assim dizer. Olha as primeiras perguntas feitas pelo entrevistador ao ministro Mandetta. Vamos lá. Na vida pessoal do senhor, que cuidados o senhor tem tomado? E depois ele continua. O senhor já teve algum momento de fragilidade nessa crise? Parecem perguntas meio bobinhas, assim, mas elas não são, não. Elas servem para humanizar o ministro e construir a sua imagem pública aí como um homem de família, né? E essa entrevista ela foi tão produzida, mas tão produzida, que a emissora chegou ao cúmulo de exibir fotos da família Mandetta enquanto o ministro falava o óbvio, né, que estava com saudade do neto, dos filhos, dos pais. Pessoal, agora falando um pouquinho mais sério, isso não é jornalismo, isso não é nem entretenimento, isso é propaganda. É usar de linguagem subliminar para gerar no espectador uma simpatia artificial pelo entrevistado. E da mesma forma, a camisa clara, né, com as mangas arregaçadas, tudo isso compõe essa fachada, né, essa mensagem não falada. Bom, no mais, durante toda a conversa, o jornalista ele concordava passivamente com as respostas e toda a programação que antecedeu a entrevista, ela reforçava as teses encampadas pelo ministro, de que o isolamento horizontal é a melhor solução, né, e que a busca por um tratamento está longe de produzir resultados positivos. Esse posicionamento ele é legítimo, mas ele não é único e ele não é consensual entre os especialistas, sejam eles da comunidade médica ou de outras ciências, né? Uma emissora que só dá voz a uma visão do problema, ela presta um desserviço ao público. Bom, no geral, essa entrevista escancarou o que eu já havia dito semana passada, né? A imprensa está de lua de mel com o ministro da Saúde. E aí você pode me questionar, bom, beleza, Coppola, mas qual tipo de pergunta você faria? Bom, primeiramente, eu pediria esclarecimentos em relação a declarações recentes muito preocupantes do ministro. E, em segundo lugar, eu procuraria identificar as contradições que apareceram no discurso dele ao longo da entrevista. Por exemplo, quando o ministro diz o seguinte, vamos lá. Dentro do Ministério da Saúde, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Aí ele prossegue. Até agora, nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe, a virose. Fecha aspas. Qual que seria aqui um questionamento válido? Vamos lá. Ministro, o fato de vocês estarem trabalhando e não haver contágio numa equipe altamente exposta ao vírus, será que isso não reforça a possibilidade e até mesmo a efetividade do distanciamento social como uma alternativa a esse isolamento rigoroso que paralisa a economia? Vocês percebem que é só ligar os pontos para identificar essa incoerência entre o que se faz nos bastidores do poder, que recebe salário integral, e o que se impõe para a população trabalhadora, que está empobrecendo em casa. Bom, outra pergunta importante que ficou de fora, aí já é de cunho moral. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa declaração do ministro Mandetta em coletiva de imprensa de 8 de abril. Ele disse o seguinte, abre aspas para o ministro, a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar, participar. Bom, o que eu perguntaria? Ministro, defender o diálogo e a cooperação do Estado brasileiro com o crime organizado não é, além de imoral, ilegal? E dá para continuar, né? Qual a mensagem que a sua fala passa para as populações vulneráveis, reféns da tirania do tráfico e da milícia? Vocês conseguem imaginar
qual seria a postura e a linha editorial da Rede Globo se o presidente da República tivesse falado exatamente as mesmas palavras? Bom, nós aqui seguimos firmes e fortes, acompanhando o jornalismo brasileiro abandonar os fatos e a ciência para fazer política. Quem quiser me acompanhar na TV, é só assistir ao grande debate do horário nobre de segunda a sexta-feira na CNN Brasil, canal 577, a partir das 8h45 da noite. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus.